Graça e paz, amados. Bom dia a todos vocês, uma ótima terça-feira. Queridos, nessa manhã eu quero compartilhar com vocês, dentro do nosso tema, para que nada se perca, João capítulo 6, e nós vamos entrar dentro do versículo 10, que diz assim: E disse Jesus: Mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Bom, queridos, muitas vezes, eu digo muitas, são muitas mesmo, muitas vezes nós somos levados a fazer as coisas do nosso modo, do nosso jeito. Talvez no ímpeto de querer resolver, no ímpeto de querer fazer com que as coisas funcionem ou que deem certo, nós fazemos as coisas do nosso jeito. Não procuramos uma referência, apenas fazemos, apenas queremos resolver. E nesse ímpeto, muitas vezes, ao invés de resolver os problemas, nós acabamos criando outros problemas, né? Então, a palavra de Deus nos fala que foi dada uma ordem àqueles homens. Antes que o milagre acontecesse, antes que a multiplicação acontecesse, antes que o suprimento viesse, antes que eles fossem supridos das suas necessidades, o Senhor deu uma ordem para eles. Ele disse: mandai assentar os homens. Ou seja, assentar é esperar, é aprender a esperar, aguardar. Porque muitas vezes nós não queremos aguardar, nós não queremos sentar, nós não queremos cumprir com o direcionamento que foi nos dado. Imagina, eu sempre uso essa ilustração, mas imagina uma pessoa que vai ao médico e depois de algumas horas ali esperando, talvez com dor, ela entra dentro do consultório do médico e o médico faz uma série de anotações e de prescrições e passa remédios e passa de repente uma alimentação que a pessoa deve comer e algumas que não deve comer, e simplesmente quando a pessoa sai de lá, ela ignora tudo aquilo que foi dito, tudo aquilo que foi falado. Então o tempo que ela teve ali se consultando foi perdido, se ela não toma os remédios, se ela não segue a recomendação médica, o tempo que ela passou ali foi perdido. E muitas vezes nós agimos da mesma forma para com o Senhor. Muitas vezes nós sentamos para ouvir a palavra dele, muitas vezes nós paramos para ver o que ele tem para nos dizer, e ele, através da sua palavra, nos passa a receita, nos dá os medicamentos necessários para sanar a nossa dor, as nossas angústias, nossas frustrações, mas muitas vezes nós ignoramos. Então, por isso que dentro desse tema de hoje, eu quero dizer para vocês: siga as instruções, né? Sabe, eles executaram de pronto aquilo que Jesus disse para eles. Haviam ali pelo menos 15.000 pessoas seguindo Jesus naquele lugar, e elas não pensaram duas vezes para executar a instrução que Jesus havia dado. Elas sentaram naquela grama, naquela relva. Segundo Marcos, em grupos de 50 e de 100. Então, pensa comigo, para que um milagre possa acontecer é necessário que eu tenha que seguir as instruções que o Senhor tem me dado. Quantas vezes Ele diz para você: olha, espera, mas no ímpeto de querer resolver logo o nosso problema, nós não esperamos, né? Quantas vezes o Senhor diz: avança, mas aí você diz: não, ninguém manda em mim, eu vou ficar aqui. Não seguimos as instruções, e uma coisa que nós precisamos para vencer é seguir as instruções. Quando a gente olha para a palavra de Deus e Jesus disse para Marta: remova a pedra, Ele a todo momento está nos dando instruções, a todo momento Ele está nos dizendo como nós devemos vencer, como nós devemos conquistar, como nós devemos alcançar os nossos objetivos a todo instante, mas nós muitas vezes ignoramos. Abre os teus ouvidos, mas mais do que isso, abre o teu coração, para que você possa agora, de uma vez por todas, ter prazer em seguir as instruções do Senhor, as instruções da palavra dele. Eles executaram a instrução. Ouvir essa palavra não vai trazer resultados,
mas ouvir essa palavra e praticar, pode ter certeza que os resultados eles irão acontecer. A palavra de Deus em Tiago, capítulo 1, versículo 23 diz assim: aquele que ouve as palavras, mas não as põe em prática, é semelhante a um homem que olha sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo se esquece da sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Então, olha como é interessante a palavra de Deus. Nós precisamos não apenas ouvir as instruções, mas nós precisamos seguir as instruções. Quantas vezes, enquanto pequeno, a mãe dizia: leva a blusa, leva o guarda-chuva. E nós dizemos: ah, mãe, não vai chover, não vai fazer frio. E aí voltávamos para casa molhado ou com frio e depois resfriado. E a mãe dizia: não te falei? Muitas vezes o Senhor tem dito para nós isso: olha, não te falei. Eu não te falei que se você fizesse assim daria certo. Eu não falei para você, se você andasse por esse caminho, a sua vida ia prosperar, se você agisse dessa maneira, você ia ser feliz. Eu não te falei. Mas outra coisa me chama a atenção dentro desse texto. Eles não apenas ouviram e seguiram a instrução, mas também nos fala sobre organização. O Senhor disse para que eles se reunissem em grupos, e haviam ali centenas de grupos. Eles se prepararam para receber aquele milagre. Eles se prepararam. Eles seguiram as instruções e se prepararam para que o milagre pudesse acontecer. E muitas vezes nós não estamos preparados. Muitas vezes nós não estamos nos preparando para viver o tempo de milagre. Como assim me preparar? Porque muitas vezes até a bênção, quando nós não estamos preparados, ela se transforma numa maldição. Quantas pessoas eram boas pessoas quando não tinham recurso, mas quando vieram os recursos, a arrogância, a prepotência veio sobre elas. Existem pessoas que não estão preparadas para receberem bênçãos financeiras. Por quê? Porque se ela receber 1 milhão, ela vai fazer dívida de 5 milhões. No final, ela não vai ter dinheiro e vai ter muitas dívidas. Mas quando você pega uma pessoa que se preparou para poder, você entrega para ela pouco, e com o pouco ela faz aquilo virar muito. Então nós precisamos estar preparados, precisamos seguir as instruções. Isso é importante. Nós estamos num tempo em que dizem: olha, nós precisamos ficar em casa, eu preciso seguir as instruções. O segredo para receber as provisões de Deus está em você ter prazer em seguir as suas instruções, em você se preparar, se organizar para receber os recursos que Deus tem para a sua vida. Olha, pode ter certeza que o Senhor, Ele quer mais do que ninguém te abençoar. Ele quer curar as suas feridas, tratar na sua alma, fortalecer o seu coração. Mas você precisa, em nome de Jesus, você precisa aprender a seguir as instruções. A dizer: Senhor, muito obrigado pela direção que o Senhor me deu, e eu vou andar nessa direção. Queridos, se você puder nessa hora, feche os teus olhos, curva sua cabeça, nós vamos orar juntos. E eu tenho certeza que o Senhor vai entrar com provisão na sua vida em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos e te exaltamos por essa manhã tão especial que o Senhor nos reservou. E eu creio, ó Pai querido, Pai amado, que as tuas instruções não serão palavras vazias no nosso coração, mas as suas instruções serão palavras de vida, serão palavras que nos norteiam. As tuas instruções será a nossa lei. E assim nós vamos avançar para a honra e glória do teu nome. Os dias maus, eles vão acabar, eles vão terminar, mas nós vamos permanecer firmes na tua presença, na tua palavra, no teu propósito. Senhor, que o Senhor possa abençoar os teus filhos e guardá-los em tudo aquilo que eles fizerem.
em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus por esse momento que nós passamos juntos. Foi muito bom compartilhar com você essa palavra e espero que ela fique guardada no seu coração e gere e te traga grandes frutos. Fiquem todos na paz, tenham todos um dia abençoado e até o nosso próximo devocional.